o Crônica com Mônica, ele veio de uma forma assim tão inesperada, mas de uma forma tão assertiva. Sabe quando você nem vê o caminho e o caminho se mostra? Sabe? Foi num consultório da minha dermatologista que uma colega de profissão, eu fui banca dela, me reconheceu e eu já escrevia para revistas em Uberlândia. Deixa eu puxar o fio da meada. Sim. Vai lá. O Crônica com Mônica surgiu, eu acho que quando eu conheci esse novo mundo que são as redes sociais. Então, quando lá eu apresentava o Bem Viver, eu não sei, acho que ali no ano de 2004, 2005, eu fui apresentada a essa rede social. E nós, jornalistas, a gente precisou se reinventar também nesse novo mundo que se apresentava. Então, quando eu olhei para aquela rede social, que era na época ali mais forte, o Facebook, eu olhei para aquilo e falei assim, o que é que eu vou fazer com esse negócio? E eu nunca tive medo de novidade, não. É claro que a gente, né, franze a testa, falou, amigo, que trem é esse? No bom mineiro é esse? Quando eu vi aquele Facebook, eu falei, o que eu vou fazer? Não, o que eu vou fazer com isso aqui? E aí eu comecei corajosamente a trazer pequenos textos meus. Essas visões do cotidiano, sabe? Esses beliscões com suavidade do cotidiano. Então eu fui trazendo isso para o Facebook e isso se tornou um hábito, se tornou uma rotina e acabou fazendo sentido para algumas pessoas que começaram a me acompanhar ali, né? E isso foi se tornando frequente até que isso chegou a uma pessoa que tinha uma revista em Uberlândia, que é o Celinho, que era da CUT, né? E ele me convidou para escrever na revista. Eu falei, gente, mas que é isso? Será que eu tenho, né, estrutura suficiente para isso? Como eu não sou de negar desafio, falei, vamos lá. E aí eu comecei a escrever para a revista mensalmente. E me lembro do meu primeiro texto, Marquinhos, na revista. Quem conhece Uberlândia, bota reparo em Uberlândia, quando você desce a Avenida Rondon Pacheco ali, né, sentido Praia Clube, do lado esquerdo, o que eu acredito que seja uma chácara. E nessa chácara, que tem muito verde, há 2 paineiras. E eu me lembro que eu precisava entregar o texto, eu falei, o que eu vou escrever? E eu lembro que eu estava voltando do trabalho, o trânsito emperrado, sabe? E de repente eu fiz assim e olhei aquelas 2 paineiras cheias de flores rosa. E aí naquele momento, eu acho que eu tenho esse texto lá em casa, naquele momento eu escrevi o texto, aqui, na minha cabeça. Escrevi o texto, depois cheguei em casa, escrevi e mandei. Falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? Porque quando você se abre para o mundo por meio das palavras e do que esse mundo te traz, você tem que estar pronta para tudo, né? E eu fui tão abençoada que as pessoas começaram a me retornar, a me dizer que tudo aquilo que eu escrevia, que eu mostrava, também era aquilo que elas queriam enxergar. Sabe? Eu acho que o poeta da vida, a missão é essa, fazer com que as pessoas, apesar de tudo, abram esse olhar para a vida. Sim. Porque a vida tem esse encantamento, sim, né? Sim. E eu comecei a escrever para a revista, isso foi se tornando frequente também, até que uma amiga minha, do magistério, Mônica, virou para mim e falou assim, por que você não reúne tudo isso em livro? Falei, eita, aí o desafio se tornou maior, né? E eu encontrei pessoas que me ajudaram, veio o Entre um Café e Outro. E aí chegamos à sala de espera da dermatologista. Esta menina, esta colega de profissão, lia os meus textos na revista. Ela chega para mim e fala assim, por que você não traz esses textos com a sua voz? Eu estava num canto, ela no outro, eu já levantei, sentei mais próximo. É uma pena que a minha caduquice não me faça lembrar do nome dela. Mas eu agradeço imensamente. Está honrada. Está honrada. Eu falei, você acredita que seria interessante? Ela falou, acredito. E no outro dia eu já cheguei para os meus diretores lá da TV Paranaíba e o então diretor da Rádio Educadora, que prontamente abraçaram o Crônica com Mônica. Ele ficou no ar durante 5 anos, se não me engano. Depois houve um ajuste na programação e agora eu trago no Spotify, sabe?
E para mim é muito gostoso olhar, perceber, esmiuçar isso, porque escrever não é fácil. Esmiuçar isso, traduzir isso e soprar para você. Soprar é isso. É assim que eu sinto quando eu ouço. E eu procuro fazer isso, sabe? Com esse dom que Deus me deu dessa voz, né? E de contar isso para as pessoas, e a partir do momento que elas me dão a licença da escuta, que isso... sabe quando joga purpurina? Sabe quando... na alma? Pode encantar. Isso, pode encantar, exatamente, sabe? Então, o Crônica, eu tenho uma paixão por ele, Marquinhos, se você me permite, eu tenho um amor pelo Crônica. E sabe o que eu quero, já que pode encantar? Eu quero que o Crônica transborde, que o Crônica, ele atinja e afete o maior número de pessoas possível. Eu não sei se eu estou sendo muito prepotente, mas é porque me faz tão bem que eu quero compartilhar e comungar isso com as pessoas, entende? Sim. Então, o Crônica hoje, ele é algo que me deixa muito feliz, sabe? Sim, eu digo que sonhar é planejar realizações. Quando você conta essa jornada, você não imaginava que ia chegar onde chegou. Né? Começa despretensiosamente, como Fernando Pessoa diz, né? Todo começo é involuntário. E a demanda do mundo está chegando. Até ia te perguntar sobre se você pensa no público quando você escreve, ou primeiro é a sua expressão e depois o feedback, né, do público com relação àquilo que foi fruído pela experiência da leitura, da escuta. Primeiro eu penso em mim. Eu preciso pensar em mim primeiro, até para poder chegar às pessoas. Então, que aquilo que eu vi, desde uma paineira, um IP, uma criança, um casal, porque é tudo, sabe, Marquinhos? Até as notícias que me chegam, porque eu vivo jornalismo diário, então essa boniteza e essa rudeza, eu preciso experimentar aquilo primeiro, eu preciso viver aquilo primeiro, é como mastigar, né? Desde uma comida gostosa até algo que não está com gosto muito bom. E aí sim, eu venho com tudo aquilo, com toda aquela avalanche que me provoca internamente, escrevo, reescrevo, leio para algumas pessoas mais próximas, no caso meu marido, eu tenho as minhas melhores amigas, aí depois eu deixo isso pronto, aí eu levo para as pessoas. Vem cá, eu preciso te contar um negócio. Vamos ver o que você vai achar. Eu achei isso. E você? Sim. Sabe? Sim. Funciona mais ou menos assim para mim. Sim.